Boa noite. As mulheres ainda são minoria na área de ciências exatas. E mesmo com casos de destaque, como o da cientista Kate Bauman, que entrou para a história neste ano ao ajudar na captura da primeira imagem de um buraco negro, a presença feminina nos cursos de ciência da computação no Brasil é pequena. E você sabe o que significa alcançar a livre docência na carreira de um professor universitário? A professora Maria do Carmo Kobayashi, do Departamento de Educação da Unesp em Bauru, aceitou o nosso convite para compartilhar um pouco da experiência dela nesse percurso. O Unesp Notícias começa agora. As mulheres já foram maioria nos cursos de ciência da computação em algumas das principais universidades brasileiras. Mas esse cenário mudou com o tempo, seguindo uma tendência também verificada em outros países nas últimas décadas. A nossa equipe foi até o campus da Unesp em Bauru para mostrar como é a realidade de alunas e professoras que desafiam as estatísticas. Essa imagem fez história no mundo científico em abril deste ano. Divulgada pela National Science Foundation, trata-se da primeira foto de um buraco negro, localizado a cerca de 5 milhões de anos-luz da Terra. Só foi possível captá-la graças à construção de uma rede de telescópios e ao trabalho de uma mulher, doutora em ciência da computação pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts. A cientista norte-americana Kate Bauman foi quem desenvolveu o algoritmo que permitiu reunir os dados dos telescópios para gerar a imagem. Ela é uma das muitas cientistas da computação que ficaram famosas. A inglesa Ada Lovelace, nascida em 1815, é considerada a primeira programadora da história. Ela descreveu como códigos poderiam ser manipulados para realizar cálculos complexos. No campo da viagem espacial, o nome de Katherine Johnson é sempre lembrado. A cientista norte-americana foi peça fundamental para garantir à NASA viagens mais seguras nas décadas de 1950 e 1960. As mulheres sempre tiveram um papel decisivo na ciência da computação e até a década de 1980 ocupavam muitas cadeiras nos cursos superiores. Mas de lá para cá, a presença delas nas salas de aula vem diminuindo drasticamente. É o que confirma essa professora da Unesp em Bauru. Eu sou formada há 30 anos em ciência da computação. Há 30 anos atrás as salas eram bem diferentes. Nós tínhamos um número, acho que igual, de homens, de meninos e meninas. Eu vim de uma turma onde eu tinha 60 alunos, nós éramos meio a meio. Então nós tínhamos metade de meninas, metade de meninos. Com o tempo, eu também leciono aqui na Unesp há 29 anos, então desde aquela época eu tenho acompanhado os cursos de computação aqui da Unesp. Com o tempo, esse número de meninas ele foi diminuindo a cada ano. Hoje, a gente está com uma classe, essa nossa classe, por exemplo, do primeiro ano, hoje nós temos 5 meninas para 25 meninos. Os números revelam essa tendência. Em 1974, 14 dos 20 alunos que se formaram na primeira turma de bacharelado em ciência da computação pela USP eram mulheres. 42 anos depois, dos 41 estudantes que concluíram o curso, apenas 2 eram meninas. Segundo o INEP, o perfil do estudante de ciência da computação no Brasil em 2017 mostrava que somente 11,2% dos concluintes nos cursos eram mulheres. A Júlia sentiu esse impacto logo que chegou à Unesp. Eu fiz um curso técnico antes de entrar na faculdade e nesse curso técnico era mais ou menos 50% meninas, 50% homens, então quando eu cheguei na faculdade e eu entrei numa sala de 35 alunos, só 4 meninas, foi um pouco estranho no começo. A da turma das minhas veteranas tinha somente uma veterana, então foi diferente. A estudante conta que as meninas também são minoria nas competições. Esta sala de aula, onde equipes de várias instituições de ensino de Bauru e região treinam para a maratona de computação, é um exemplo. Mas, pelo menos, Júlia diz nunca ter sofrido com assédio ou machismo nesses ambientes. Eu nunca tive esse tipo de experiência, sempre me trataram normal, assim, nunca teve essa diferença relacionada ao gênero. Eles tentam estimular a participação feminina nesses eventos, como por exemplo, no começo do ano eu participei de uma Summer School e lá eles também eles davam um desconto, acho que era 50% de desconto para as meninas que estavam participando. Na maratona ano passado, se tivesse um grupo inteiro só de meninas,
já tinha uma vaga reservada para isso, então eles tentam estimular a participação, mas infelizmente é difícil. Andréa conta que na docência a predominância também é masculina. Hoje, entre os 15 professores do departamento, somente 4 são mulheres. Ela não sabe explicar exatamente por que a presença feminina no curso foi diminuindo. Acredita que o problema possa estar nos ensinos fundamental e médio, onde as meninas seriam pouco estimuladas a seguirem para a área de exatas. Mas ela garante, a mulher que chega à faculdade encontra boas possibilidades de emprego. As meninas são poucas na computação, mas elas são muito boas. Então tem esse detalhe, tá bem? Eu brinco isso com as meninas, né? Sempre tem poucas meninas, mas nós fazemos muito bem aquilo. Percebo que algumas empresas, outro dia um ex-aluno comentou comigo, elas estão até com uma preferência para contratar meninas, mulheres, tá bem? O mercado nosso de TI, né, de informática, ele é muito aquecido, né? Os nossos alunos, eles não, né, com toda essa crise que nós temos, eles não ficam desempregados, tá bem? Assim, há muitas vagas, há muita procura. E eu vejo que as meninas ocupam essa posição também, elas conseguem, não há dificuldade delas. A Júlia sabe disso, por isso, enquanto se inspira em feitos como a de Kate Bauman, segue firme na computação e deixa um recado para as meninas. Eu acho que é importante vir para a área é muito bacana. E agora dentro eu faço parte do centro acadêmico. No centro acadêmico todo ano a gente faz um evento que é uma semana, que chama Ada Lovelace Week, que é em homenagem a Ada Lovelace, foi a primeira programadora. E a gente sempre tenta estimular, a gente traz somente mulheres para fazer apresentações, a gente conversa com as meninas, faz eventos voltados só para as meninas, para tentar mostrar, e mostrar que tem acolhimento, que tem outras meninas aqui. Que bacana, que eventos como esse sejam cada vez mais incentivados, né, Zeca, para estimular a participação feminina. Com certeza, Leila, até porque, como a professora Andréa afirmou aí na matéria, o mercado de trabalho para esta área está muito aquecido. Com certeza. E no próximo bloco nós vamos entender como os professores universitários chegam à livre docência e qual a importância desse passo para a carreira deles. E quem nos ajuda nessa missão é a professora Maria do Carmo Kobayashi. Ela trabalha com a formação de professores da educação básica e defendeu o título neste ano. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta para falar do grau mais alto de titulação que um professor universitário pode alcançar no Brasil, a livre docência, um atestado da excelência do trabalho dele como educador e pesquisador. E eu fui até o campus da Unesp em Bauru para conversar com a professora Maria do Carmo Kobayashi. Ela conta pra gente como foi o percurso dela até alcançar esse título agora em 2019 e compartilha um pouco das pesquisas que a ajudaram a se tornar referência na área de educação infantil. O nosso encontro com a professora Maria do Carmo vai tratar desse novo passo na carreira dela, mas também é uma oportunidade para a gente conversar sobre a importância de se valorizar e estimular a imaginação e a fantasia na vida das crianças, que tem sido o trabalho de todos esses anos da professora. Primeiramente, Maria do Carmo, parabéns, né, por essa conquista. O que ela representa na sua trajetória acadêmica? Bom, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade de estar mostrando o que nós aqui na universidade fazemos, o que a Unesp faz, o que a Unesp nesses 15 anos me deu de oportunidade de formação, de trabalho e que culmina nessa tese de livre docência. Uma tese de livre docência, uma pesquisa de livre docência é o coroar de uma carreira. É onde você vai mostrar o que você fez, você vai fazer uma volta no tempo, no espaço e principalmente quem são as pessoas que estiveram envolvidas com você. Que tipo de mudança você realizou na vida dessas pessoas, né? Que eu acho que o papel da universidade é esse. Como universidade, nos seus diversos campos de atuação, o nosso papel é esse, transformar vidas. O conhecimento, ele só tem razão
quando essas pessoas utilizam para olhar para a vida, para se inserir no mundo e respeitar essa nave que nós estamos vivendo, né? E com tudo o que está acontecendo no nosso planeta, eu me penitenciei muito nesse trabalho, nessa pesquisa de livre docência. Por quê? Porque uma das minhas perguntas, ou a minha pergunta central era: como as demandas da sociedade me tocaram? Na docência, na extensão, na pesquisa e na gestão. E o que eu pude fazer em cada uma dessas áreas que a universidade nos dá a oportunidade de trabalho para fazer o mundo ficar um pouco melhor. Você vai falar, nossa, que pretensão, o mundo. Sim, o mundo mesmo. Porque nós criamos um locus e no nosso entorno nós podemos fazer coisa, né? E professora, durante toda a sua carreira, você se dedicou à formação de professores, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho por que é importante trabalhar com eles, né, o desenvolvimento da ludicidade, para que eles levem isso para a sala de aula. Bom, uma das coisas que a gente vai descobrindo com a maturidade da pesquisa, até com os processos de envelhecimento mesmo, o teu corpo vai envelhecendo, em compensação, se a gente aproveita bem, né, da nossa experiência, isso nos dá segurança para coisas que eu, mais jovem, não tinha, né? E nesse sentido, o que a formação de professores tem me dado é a preocupação de mostrar com a minha experiência, com os meus estudos, que eles não precisam descobrir o fogo, que os estudos que eu desenvolvi podem catapultá-los lá na frente. As pesquisas que eu realizei, os alunos que eu já orientei, eles podem ser experiências vivas, nas quais esses professores, em formação, aqui na universidade, na formação na pós-graduação e na formação continuada, quando eu trabalho com equipes escolares, o que isso pode dar? O que isso faz? Mas um detalhe que eu acho muito importante, as pessoas só mudam quando elas percebem que alguma coisa as incomoda. Você pode dar a melhor formação do mundo, você pode levar o melhor material, você pode estar no melhor espaço, ter tempo, ter condições financeiras para fazer a melhor formação. Isso é importante. Só que enquanto as pessoas não te procuram e não sentem a necessidade de reelaborar aquilo que elas vêm fazendo no cotidiano, essas formações não se alteram, essas posturas não se alteram. Então, dentro da educação, nós temos uma preocupação, eu pelo menos tenho uma preocupação muito grande. É aquele professor que fala assim, ai, mas eu já faço tudo isso que você está falando. Você fala, ai, que bom que você faz. Na verdade, esse professor, ele está dando um indicativo de que ele não está aberto à mudança. Que ele está numa zona de conforto. Exato. E a nossa vida é uma constante zona de equilíbrios e desequilíbrios que nos movem. E professora, agora falando das crianças, por que é tão importante estimular nelas a imaginação, a fantasia? Bom, essa é uma coisa que me fascina e que o dia que eu tiver uma resposta fechada eu vou parar de pesquisar, porque isso é um dos motes da minha pesquisa. Primeira coisa, a gente tem que pensar na criança como aquele ser que por natureza ela é curiosa. As crianças são extremamente curiosas, a começar dos bebês. Eles começam organizando o mundo onde eles são o centro. Então tudo emana em relação ao raio de percepção que eles têm, né? E isso, conforme nós vamos mostrando para essa criança um mundo diverso, cheio de objetos para ela conhecer, esse entorno vai aumentando, né? Eu faço uma analogia, uma metáfora com uma pedra que cai na água. Se você joga a pedra com força, os círculos concêntricos, eles são grandes. Eu falo que bater, no sentido figurado, obviamente, jogar essa pedra, dar esses objetos que façam essa criança querer descobrir as coisas, é um incentivo a ela conhecer. Outra coisa, a gente acha que as crianças são muito imaginativas, mais do que os adultos, têm uma imaginação muito fértil.
A imaginação e a fantasia, ela depende dos repertórios de experiência que nós proporcionamos para os seres humanos. Então, se a gente pensa nisso, o repertório de uma criança de 2 anos é muito menor do que o repertório de um adulto com 20, né? O que acontece então? A criança, ela não tem medo de aproximar experiências. A criança, ela não tem medo, por exemplo, noção de grande. O que é grande para ela? É a mãe. Não interessa que essa criança tenha 1,10 m e a mãe tenha 1,50 m. Para ela, grande é essa mãe. Então, uma bola grande, né? É como a mãe dela, que é grande. Então, essa criança, ela vai a campo para descobrir os objetos. Eles são pequenos mecânicos, pequenos descobridores. Professora, e essa compreensão sobre a criança, ela sempre existiu? Não. A concepção da criança como um ser inteligente, um ser que faz descobertas, que tem hipóteses, que quer conhecer o mundo, que pensa sobre, que articula, que tem ideias, ela é bem recente. Na verdade, isso começa mais ou menos por volta de 300 anos atrás. E ainda hoje a gente percebe muito pessoas que não veem essa criança como um ser extremamente hábil, extremamente sagaz, que entende o mundo, né? Tanto é que informações que eu vou falar com pais de bebês pequenininhos, eu pergunto, você fala com ele, né? Você conversa com ele? Ele fala, não, ele não fala ainda. Esse é o conceito importante, o conceito do enfant, da onde vem a infância, aquele que ainda não fala. A criança fala desde a hora que ela está dentro da barriga. E principalmente quando ela sai. O choro é uma forma dessa criança se comunicar com o mundo. A forma como ela olha para os objetos, isso deve ser lido pelos adultos. Então, observar as reações dessa criança, isso é importantíssimo. E nós sabemos que, por desconhecimento ou por negligência, as pessoas ainda não entendem que a criança é um ser inteligente, é um ser que tem que ser respeitado nos seus desejos, nas suas necessidades, nos seus interesses e principalmente que ele está em formação e que ele não é só comida e não é só objeto. Uma coisa que há de ser muito ressaltado é que a criança, para além de comida e de cuidados, ela precisa de afeto. A neurociência tem mostrado isso, né? A diferenciação e o fortalecimento das redes neurais, elas acontecem por conta do afeto. A mielinização dos neurônios, dos axônios, das coisas dentro da cabecinha da criança, dependem do carinho e do afeto. E professora, voltando agora um pouquinho à sua defesa da livre docência, você apresentou um conto na defesa, né? O Conto de Kai. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre ele para a gente encerrar a nossa entrevista. O Conto de Kai é uma forma de inspiração. Eu não poderia trabalhar com as linguagens, com a arte, com o lúdico, sem que eu fosse uma estudiosa, sim, na vida particular e hoje, na minha profissão, da mitologia, né? O mito, ele mostra a saga do herói. Todos nós, nas nossas conquistas cotidianas, nós somos pequenos, grandes heróis. Cada projeto que a gente se insere e realiza, ele nos faz mais fortalecidos, ele nos mostra a saga do herói. Quem fala sobre isso é o Carl Gustav Jung, né? Ele que acredita na força do mito e tudo mais. Outra coisa que é muito importante é que eu montei a minha tese em cima das etapas do mito do herói, conforme o Campbell, né? E aí, o Conto de Kai é justamente o meu percurso. Como uma criança pode entender que o cotidiano dela, que a ida dela para a escola, que o processo dela de aprender, de se relacionar com as outras crianças, é um projeto de pequenos heróis que vão se transformando num grande herói. Até a gente morrer, a gente vive pequenos mitos. E o Conto de Kai foi uma forma de eu mostrar como que eu gostaria que as pessoas lessem a minha tese. Eu, enquanto criança, né, com o meu gato, com o Benjamin,
que é um gato amarelo, que é um gato que eu quis a minha vida ter, e ele apareceu na minha vida. Uma ONG de gatos abandonados me ligou: professor, você tem que pegar o gato. Coincidentemente, eu queria um gato amarelo a minha vida toda e nunca tinha tido, porque eu tenho 12 gatos que são gatos pegos da rua, que estão em situação iminente de morte. E o Benjamin veio para minha casa. E o Benjamin, na minha capa, na minha história, ele vai contando o mito, né, da minha livre docência. Quando eu fui chamada a fazer a livre docência, porque as pessoas não achavam eu como pedagoga competente na arte. E aí eu fui mostrar, né, como era. A minha resposta seria uma resposta da minha própria vida, como ela foi, né? O conto, o mito, por exemplo, o Fantasma da Ópera é um mito, né? O Pinóquio é um mito. Ele vai ser um herói mítico, onde ele vai ter que passar por uma série de questões, e essa foi a minha fonte de inspiração. E ao término, eu convido a que esse esquema que eu montei, eu tive por trás de mim uma aluna muito querida, que eu trabalhei com a formação, que é de artes visuais, a Mariana Santi. Eu contei para ela o que eu queria e a Mariana ilustrou o conto de Kai. E lá no conto, ao final, eu convido as pessoas a recortarem as cartas do conto para que elas vivam e criem os seus próprios mitos, as suas próprias sagas. Era uma vez Kai e seu querido gato Benjamin, é claro. Aventureiros de carteirinha passavam horas juntos brincando de inventar novas aventuras. Viajavam a lugares inacreditáveis, explorando a toda novidade que encontravam. A vovó Sinhá incentivava a imaginação de Kai com muitas e muitas histórias presentes nos livros que havia em sua biblioteca e com brinquedos e jogos. E no final, eu fecho assim: a vovó sorrindo disse a Kai e a Benjamin para não se preocuparem, pois tudo voltaria para o seu devido lugar no mundo mágico do baú e que cada passagem para lá, uma história diferente ia acontecer. Kai cresceu, Benjamin ganhou novos companheiros e com a experiência que tiveram, ensinaram a brincadeira do imaginar por onde passar. E no próximo bloco tem a agenda com os principais eventos da universidade. Então não saia daí, a gente volta no instante. Estamos de volta e é hora de ficar por dentro dos eventos que vão ocorrer na Unesp nos próximos dias. Vamos acompanhar então o que os nossos estagiários de jornalismo prepararam para a gente nesta semana. Oi Leire, oi Zeca, e aí, vamos às dicas da agenda de hoje? Eu começo falando de um evento que o Laboratório de Estudos da Imagem da Unesp promove no dia 22 de outubro. É uma oportunidade de discutir a produção de videoarte contemporânea. O evento contará com a participação de 2 artistas espanhóis, Ana Valdejos e Nacho Rejano Sánchez. O evento terá atividades durante o período da tarde e da noite. Para mais informações, como a hora e a localização dessas atividades, você pode consultar a página do Facebook do Lab Imagem. E aí, Vini, o que você traz pra gente? Oi, Vitor! E a minha primeira dica de hoje é para quem tem interesse em conhecer um pouco mais sobre as pesquisas da universidade na área de educação física. É o 2º Fórum Movimento para Todos, que será realizado no dia 6 de novembro, aqui no campus da Unesp em Bauru. O professor Márcio, organizador do evento, mandou um recadinho pra gente. Fala aí, Márcio! Olá a todos e todas, meu nome é Márcio Pereira da Silva, sou docente do Departamento de Educação Física da Unesp, campus de Bauru, e estou aqui para falar com vocês sobre o 2º Fórum Movimento para Todos, que será realizado no dia 6/11, nesse campus aqui em Bauru. O 2º Fórum Movimento para Todos é um evento promovido pelo NUMES, Núcleo de Movimento, Inclusão e Saúde, em parceria com os 3 cursos de Educação Física da Unesp, campus de Bauru, Presidente Prudente e Rio Claro. Esse fórum foi elaborado desde o ano passado com o objetivo de discutir a importância da prática de atividade física dentro da universidade. Neste ano nós temos como tema boas práticas, novos desafios,
E o nosso intuito é reunir mobilizadores, né, dos números dos vários campos de Unesp que existem, além de estudantes, pesquisadores da área de saúde, servidores docentes, técnicos e administrativos, para a gente discutir estratégias, né, e perspectivas futuras quanto à prática de atividade física dentro da universidade. Na programação desse ano, a gente vai ter a oportunidade de contar com a presença, né, do Marcelo Negrão, ex-jogador de vôlei, campeão olímpico, né, que abordará como tema, né, o poder do esporte na universidade. Esse evento também só é possível a partir de uma parceria constituída com o Banco Santander, que tem nos dado suporte, né, para cobertura de gastos aí no convite aos convidados, né, e o suporte também para deslocamento de mobilizadores que vêm de outros campos para o evento. Quem tiver interesse em participar, basta entrar no site do evento, né, e fazer a sua inscrição. Esse é um evento gratuito, então é uma das grandes vantagens quanto à realização desse evento. E reforçando, ele acontecerá no dia 6/11, no nosso campus. Eu estendo o convite a todos. Obrigado. Valeu, professor. É com você, Vitor. O projeto Física ao Entardecer, programa de divulgação científica do Instituto de Física Teórica da Unesp, promove mais uma atividade no dia 24 de outubro. A palestra Caos e a Beleza dos Fractais vai ser ministrada pela professora Hilda Cerdeira na sede do Instituto, na rua Dr. Bento Teobaldo Ferraz, número 271, na Barra Funda, em São Paulo. O evento começa às 7 horas da noite e a entrada é gratuita. E a nossa última dica vem direto do campus em Araraquara. Neste mês, a unidade inaugurou uma exposição permanente que marca os 100 anos do nascimento do Primo Levi, escritor e químico italiano. Sobrevivente do Holocausto, ele é autor de uma extensa obra que continua sendo referência para o estudo do nazismo. Levi também escreveu o famoso Tabela Periódica, eleito o melhor livro de ciências de todos os tempos. A mostra é organizada por um grupo de pesquisadores da área de Educação em Química de Araraquara e ganhou forma graças a uma vaquinha virtual. Ela conta com imagens, textos, objetos e materiais audiovisuais sobre a vida de Levi. Ficou interessado? A mostra está montada no Centro de Ciências da Unesp Araraquara e é gratuita. Até semana que vem, pessoal. Um abraço! É interessante, né, Zeca, como esses eventos trazem a diversidade dos assuntos que são trabalhados na Unesp. Exatamente, Leire. É a força da universidade pública que nós sempre destacamos aqui no Unesp Notícias. Com certeza. Por hoje é só, mas se você quiser ver alguma pesquisa ou trabalho de algum laboratório por aqui, entre em contato com a gente pelas redes sociais. E não esqueça que você pode rever esta e também outras edições no nosso site ou no nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e até quarta que vem. Tchau, tchau. Thank you.